Bom, na parte passada eu estava lendo aquele poeminha Ao Romper d'Alva, que está na página 86, que é um poema em que o Castro Alves faz uma crítica ao romantismo, principalmente a primeira fase do romantismo, que idealizava a natureza de uma forma muito exagerada e não olhava para as injustiças sociais que estavam ali junto com aquela natureza. Ele faz isso falando aqui: vocês não ouvem dentre os barulhos da natureza virgem os ferros do cativo, né? Mostrando como assim vocês não estão ouvindo que os ferros que amarram esses escravos. Então ele faz o cenário natural é tratado com um olhar mais crítico, dizendo que não é só coisas belas, a gente tem injustiças aqui também. A crítica é feita pelo confronto dos sons naturais da mata com os sons do ruído do ferro que amarrava os negros. E ele vai revelar então um aspecto que até então tinha sido ignorado. Ninguém tinha falado disso antes. Até então a literatura tinha ignorado totalmente os negros, as pessoas pobres, os subúrbios, né? Por quê? Porque era um conhecimento dominado pela burguesia e antes pela nobreza. Demorou para chegar para o olhar se voltar para essas classes. Bom, a literatura do Castro Alves se dividia em dois polos distintos, apesar de o principal deles, o que a gente mais trata, é o polo social, né? Era a poesia social e a poesia amorosa. Na poesia social tinha tudo isso que a gente viu até agora. Tentativa de sensibilizar o leitor para a questão do trabalho escravo, tentava persuadir o leitor com base na emoção, então era uma poesia que era feita para ser recitada, e ela era muito recitada, principalmente nas praças, como forma de manifesto, as pessoas iam, declamavam essa poesia para tentar sensibilizar as outras mesmo, da grandeza da situação, ou do tamanho da injustiça, e foi assim que se conseguiu depois a abolição da escravidão. Linguagem com tom emocional grandioso, no geral era declamados. O principal poema foi Navio Negreiro. E também tinha a poesia amorosa, que daí ele vai tentar se alinhar à segunda geração ali, que é com um tom de morbidez, sensualidade reprimida, melancolia, né? Mas não é o que acontece na maioria dos poemas, por isso não vou me ater a isso. Longe disso, eu vou tentar deixar aqui um exemplo e mostrar para vocês a importância. Quando se trata de terceira fase do romantismo, qual é o principal texto? Navio Negreiro. Navio Negreiro é o principal poema do romantismo, é o que há, assim, que representa a terceira fase do romantismo. No Navio Negreiro, o Castro Alves vai se colocar de fato no lugar de um condor. E ele começa a primeira parte do poema, ele é dividido, eu não lembro quantas partes, mas são várias partes. Na primeira parte do poema, ele vai descrevendo como se ele estivesse lá no céu, olhando bem de longe, descreve o mar, aquela imensidão azul. Daí, em um momento, ele fala: eis que avista um pontinho. E aí ele vai dando um zoom na sua visão até que ele descobrir que esse pontinho é um navio. E esse navio tem muito barulho, e ele vai descobrir que esses barulhos são os ferros que amarram vários escravos. E vai contar com esse tom, toda a dramaticidade que tem, que aquela imagem bela e linda da natureza, o mar azul que ele via lá de longe, não é tão bela assim, porque dentro do navio que está navegando nesse mar tem um monte de negros amarrados em situações muito hostis, passando fome, em situação desumana. E daí ele mostra toda essa desumanidade. O que ele fez? Ele se colocou no lugar do condor, olhou lá de cima e foi descrevendo até chegar onde ele queria. Então tem aqui: era um sonho dantesco o tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas no turbilhão de espectros arrastadas em ânsias e mágoas vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouve-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia.